Fala rapaziada, o Mundial de Clubes acabou, né? E aqui no canal de cortes do Eurofut eu fiz uma cobertura desse Mundial de uma maneira que eu não tinha feito antes. Então eu queria aproveitar esse vídeo aqui pra fazer três coisas. Uma é meio que agradecer vocês, beleza? A segunda é contar um pouquinho de bastidores aqui do canal, de como é que foi essa cobertura. E a terceira é falar de como que isso impacta no futuro aqui desse canal, do meu conteúdo, como é que vai ser, por exemplo, a Copa de 2026, fechou? Bom, começar pelo fato de que desde o começo lá do Mundial eu postei 51 vídeos. Beleza? Sendo que 46 deles foram de pós-jogo. Então, cara, de 63 partidas do Mundial, eu fiz vídeo de 46. É bastante coisa. Foram 17 jogos, né, que ficaram de fora aí. E desses 17, alguns porque eram jogos tipo o Sun contra a Mamelodi, né? E outros porque também teve rodada ali com dois jogos no mesmo horário. Não tinha como fazer dois vídeos, ver duas partidas ao mesmo tempo. Mas eu ainda assim, vários desses jogos fiquei de butuca, né? Com uma segunda tela, uma coisa assim. Vi um pouquinho aqui e acolá. Então, cara, foi muito vídeo, beleza? Se você acompanhou vários aí comigo, eu agradeço demais, tá? Esses vídeos, cara, fizeram com que a gente tivesse simplesmente 3,5 milhões de visualizações aqui no canal de cortes. É um negócio insano pra esse canal aqui. É um número que em vários meses eu já tive no Eurofut, no canal principal. E a gente tem aqui no canal secundário, né? Cara, foi assim, fantástico. Eu não esperava que a galera ia apoiar tanto, que vocês iam querer assistir tanto, assim, meus pós-jogo, né? E o canal está agora com 184 mil inscritos. Foram 15 mil novas pessoas se inscrevendo aqui. Cara, então é muita gente nova, né? Muito obrigado a você que chegou durante o Mundial. Talvez alguns tenham chegado aqui sem nem saber quem eu sou, né? Se inscreveram ali e tal. E talvez outros chegaram já conhecendo o meu trabalho lá no Eurofut e tal, em outros canais. De qualquer maneira, um crescimento muito bacana, né? Já estamos próximos aí dos 200k. E eu agradeço demais vocês aí por isso, beleza? Os vídeos em geral foram muito melhores do que eu imaginava, né? Especialmente no começo do Mundial, quando a galera tava naquela expectativa de como é que vai ser, como é que vão ser os confrontos de brasileiros contra europeus. A gente teve alguns vídeos explodindo absolutamente, que eu não esperava também, né? Primeiramente foi o do Botafogo, quando ganha do PSG, 175 mil views. Pra um vídeo que, pô, cara, assim, eu só liguei a câmera e eu começo a falar do que eu vi no jogo, né? Obviamente eu tenho as screenshots, tem alguns dados que eu trago ali, então eu tento esquematizar todo o vídeo antes, né? Mas basicamente eu vou falando ali o que aconteceu no jogo, dando minha opinião sobre cada lance, sobre como é que foi a partida. Então é um conteúdo bem diferente do que eu faço no Eurofut, né? Um conteúdo bem... pô, assim, espontâneo, sem roteiro, eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar. E sem edição também, né? E um vídeo desse, assim, bem cru, digamos, pegar quase 200 mil views, cara, pra mim, assim, foi fantástico. É óbvio que também conta muito o que aconteceu, né? Não era um jogo qualquer, foi um jogo, pô, marcante aí na história do futebol brasileiro recente. E a gente teve outros assim também, por exemplo, o Flamengo e Chelsea, né? Pegou quase 150 mil views, muito fantástico, assim, é um agradecimento gigantesco que eu tenho aí pra dar pra vocês, beleza? Porque realmente... vocês fizeram valer a pena pra caramba. E foi muito importante isso pra mim, porque durante o Mundial eu tive que dar uma pausa lá no canal de FIFA, né? No Beat lá, e aí compensou com o canal de cortes do Euro, né? Então financeiramente também me ajudou demais, foi muito importante. E cara, é um formato assim, esse de pós-jogo, que eu já vinha fazendo há um tempo, né? Eu acho que tinha uns 6 meses mais ou menos. Geralmente comentando os jogos do Tottenham, alguns jogos grandes, né? Tipo clássicos, sei lá, um Arsenal contra Liverpool, e também jogos da Champions. Só que acho que nesse Mundial que realmente deu uma engrenada. Não tava mal anteriormente, mas esse Mundial deu uma parada diferente assim. E isso me faz pensar que talvez seja o formato que vocês queiram ver pra Copa do Mundo de 2026, né? A Copa vai ser um pouquinho diferente porque ela tá bem inchada, vocês sabem, tem 48 seleções. Vai ser a primeira Copa dos tempos mais recentes, né? Que ao invés de ter um mês, vai ter tipo 1 mês e 10 dias quase, né? Ela começa dia, tá aqui ó, 11 de junho e termina dia 19 de julho. Então realmente é 1 mês e 1 semana mais ou menos, né? E cara, vão ser 104 partidas. Tu pensa, o Mundial agora teve 63, né? E tu fazer uma cobertura assim de 1 mês diretaço já é bastante coisa. Então 104 jogos, eu acho que esse estilo de meio que assistir os principais jogos e comentar logo depois, talvez me dê uma flexibilidade bem boa pra filtrar partidas que não sejam tão importantes, não sejam tão empolgantes assim. E mais nas principais ali, nos momentos mais interessantes. E aí das 104 partidas, de repente cobriu o quê? Uma 50, uma 60, marromeno, né? Tenho a impressão que vai ser mais ou menos assim. Porque, cara, vai ter muita partida fraca, vai ter muito jogo entre... pô, cara, assim, ó, tipo Nova Zelândia contra Uzbequistão, tá ligado? Eu vou assistir isso aí... cara, como é Copa do Mundo, é bem possível até que eu assista. Agora fazer conteúdo, tipo assim, assistir realmente focado, screenshotando tudo, né, pra trazer pra vocês, já acho que não. Vai ter, sei lá, Jordânia contra Canadá, né, Austrália e Equador.
Acho que não, entendeu? Mas aí as partidas do Brasil, da Argentina, né, das seleções grandes europeias, tal, ou de alguma seleção que começa a se destacar, sei lá, vai que o México começa a bater todo mundo aí e tal, me dá a oportunidade de focar mais, né, nos jogos importantes. Aí vocês me dizem se é algo que vocês gostariam de ver, creio que sim. E é meio que um formato bem diferente do que eu fiz lá na Copa de 2022, que já vai fazer 3 anos daqui a pouco, né? Como cara, a vida é maluca mesmo. Mas puxando aqui, ó, os áureos tempos do CopaCast lá no final de 2022. Cara, naquela época a gente fazia de um formato bem diferente e, de certa maneira, ele era mais cansativo, porque eu assistia as partidas, tinha que ficar coletando informações e links igualzinho, a gente fazia meio que um roteiro por dia, né, de tudo que aconteceu na Copa. E aí quando acabavam os jogos do dia, a gente entrava ao vivo, eu e o Yuri, e comentava ali durante umas 2 horas mais ou menos. E fazer live assim é bem cansativo, ainda mais depois de ter assistido os jogos ali o dia inteiro, né. E pelo menos nesse formato aqui da Copa, eu tinha meio que um espaço de tempo entre uma partida e outra. Geralmente é coisa de 50 minutos, ali não dá pro cara fazer muita coisa da sua vida, né? Mais assim, dar uma descansada, comer alguma coisa e tal. Mas pelo menos tinha um espaço. Porque agora no Mundial, cara, aqueles começos ali que tinha, tipo, teve dias que tinha 4 partidas. Pô, é literalmente assim, tem uma partida, aí é 2 horas mais ou menos, né? Partida, intervalo, acréscimos e tal. Aí eu começava a trabalhar imediatamente assim que o jogo acabava no vídeo. E eu levava mais ou menos de 50 minutos a 1 hora rushando, tá? Fazendo rapidaço pra abrir tudo ali nas abas do Google Chrome, gravar, né? Geralmente uns 20, 25 minutos ali falando, editar na correria, edição mais simples possível e postar e ainda fazer thumbnail. Tudo em coisa de 50 minutos, 1 hora. E assim que eu postava o vídeo, geralmente dava 5 minutos e já começava o próximo. Então assim, pra ir no banheiro era sempre correndo, era sempre naqueles cooling breaks, né, que tinha durante as partidas, pra comer sempre na frente do computador. Então, de certa maneira, fazendo assim os pós-jogos, é mais corrida assim, mais maluco, sem descanso, mas ao mesmo tempo também é mais de boa, porque gravar um vídeo assim, né, no off, pra mim pelo menos é 1000 vezes mais tranquilo do que fazer uma live. A live tu tá... porra, 100% do tempo ali, né, sendo visto, tudo que tu falasse, tu, porra, errar uma vírgula, vai ter alguém comentando que tu falou uma vírgula errada e tal. Então tem uma pressão bem grande, né, bem cansativo também, cansa mais do que gravar, na minha opinião. Então, bom, só fazendo um contraste aí, né, o CopaCast já faz muito tempo, já faz quase 3 anos, mas acho que esse formato de pós-jogo funcionou muito mais pro Eurofoot, tem um interesse muito, muito maior da audiência em assistir esse tipo de coisa do que como era o CopaCast, né? Apesar de que lá tinha os seus benefícios também, tinha interação com vocês ao vivo, tinha a participação do Yuri que era fantástica e tal. Mas pô, deixa nos comentários o que você acha de eu fazer mais ou menos isso na Copa de 2026 também. E se você puder também, já deixa um feedback do formato, cara, porque pra quem assistiu os meus pós-jogo, né? E se você tá assistindo esse vídeo aqui até agora, é porque provavelmente assistiu alguns, né? Pelo menos. Pô, não sei se vocês perceberam, mas era mais ou menos assim, eu começava com uma intro, né, tentando puxar algum assunto do jogo ali, aí eu começava meio que narrar o jogo cronologicamente, tudo que aconteceu, lance a lance ali, os gols, as principais coisas que aconteceram, eu narrava e dava minha opinião também, né, óbvio, e também no final eu puxava ali algumas, tipo, curiosidades, números, alguma coisa específica pra falar de um jogador específico, algum recorde, falava de Man of the Match, projetava a próxima partida, coisa assim. É um formatinho que vocês gostam, vocês acham que tá inchado demais, tinha vídeo indo pro ar aí com 17, 18, 20 minutos comentando uma partida. Vocês gostariam mais curto, mais longo? Tem alguma coisa ali que vocês, tipo, não se importam, tá ligado? Tipo, sei lá, falar números do jogo, tipo, dane-se, tá ligado? Seria bom se vocês comentassem. Na moralzinha mesmo, se você assistiu alguns dos pós-jogos aqui, pô, deixa um comentáriozinho, vai ajudar bastante, cara, porque eu tenho acesso ao Analytics do YouTube. Então eu sei aonde que a galera tá pulando fora do vídeo, eu sei... mais ou menos, mas é muito diferente de ouvir exatamente o que tá na tua cabeça, né? Um comentário assim que me deu uma visão qualitativa do negócio. O quanto que você gostou, se você acha que é um conteúdo que vale a pena, que você vai continuar assistindo e tal. E eu também gostaria de saber outra coisa, na real, aproveitar que eu tô pedindo feedback pra vocês, que é o seguinte, você usava os pós-jogos aqui que eu fazia, mas como tipo assim, eu não vi o jogo, e aí eu assisto pós-jogo pra saber o que aconteceu, ou era mais tipo, eu vi o jogo e eu assisto pós-jogo pra ouvir uma outra opinião sobre o que aconteceu, né? Pra ouvir a opinião do Pedro e tal. Seria bastante interessante pra mim saber também. E uma última coisa que eu queria comentar é que teve muita gente no final do Mundial falando, pá, agora mais 4 anos pro Eurofoot fazer conteúdo sobre o time brasileiro de novo, porque eu tive um foco bem grande, né, nesse Mundial, comentando os jogos do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, do Fluminense, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, cara. Meu canal surgiu com foco no futebol europeu. E assim, a gente abre espaço lá de vez em quando, né? O Eurofoot já falou de seleção brasileira, de vez em quando a gente puxa assunto do Brasileirão, linkando com alguma coisa da Europa e tal. Então a gente já falou, né? Obviamente aconteceu várias vezes.
mas nunca assim, tipo, pô, nesse Mundial eu me dei a liberdade de cobrir Flamengo e Los Angeles FC. O que isso tem a ver com futebol europeu? Em teoria, nada, né? Então eu tô fugindo um pouquinho ali. Mas é que faz parte do Mundial, então, obviamente, as pessoas têm interesse em ver os times brasileiros, eu fiz também. Assim como na Copa do Mundo, é óbvio que eu vou estar cobrindo aí Brasil, Argentina e por aí vai. Né? Mas, cara, assim, pra mim é uma oportunidade incrível porque eu tenho me desconectado muito do futebol. Eu passei minha vida inteira acompanhando o futebol brasileiro. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a acompanhar o futebol europeu, não deixando o futebol brasileiro pra trás. Eu ainda assisti os jogos do Flamengo, tudo. 2017, por exemplo, eu tava maluco lá com o Everton Ribeiro chegando no Flamengo. Pra mim era incrível aquilo lá, eu lembrava do Everton Ribeiro como um craque e tal. Só que a partir do momento que eu crio o canal, eu simplesmente não tenho tempo mais. E também o fuso horário pra mim, né? Eu morava na Europa, agora eu tô morando mais pro meio do mundo lá. Os jogos da Libertadores são tudo de madrugada, então é mais complicado de acompanhar. Mas também por causa do Eurofut, né? Eu sou obrigado a acompanhar os jogos do futebol europeu. Eu não tenho nem tempo pra acompanhar os do futebol brasileiro, então eu me desconectei muito. Então esse Mundial pra mim foi uma oportunidade muito legal de me conectar um pouquinho de novo. Eu aprendi muito sobre os times, né? Sobre os elencos, vários jogadores que eu não conhecia, fiquei passando a conhecer, pesquisando pras partidas ali, comentando, vendo jogos. E pra mim especialmente foi muito legal poder comentar jogo do Flamengo. Cara, eu sou torcedor do Flamengo desde que eu me conheço como gente, né? No meio da década de 90 lá, tem as fotos, deu pequenininho desse tamanho com a camisa do Flamengo já. Sofri a minha vida inteira antes do Flamengo se estruturar financeiramente, né? E se tornar esse time forte que se tornou aí. Durante a minha infância ali, adolescência, cara, o Flamengo era time que brigava pra não cair, era um caos, mano, era um caos. E agora, depois de todos esses tempos, né, no auge dos meus 35 anos, poder comentar jogo do Flamengo como parte da minha profissão, tipo assim, foi uma coisa fantástica, tá? Ao mesmo tempo, fazendo um contraponto aqui, eu não vou fazer mais conteúdo sobre o time brasileiro, né, obviamente, agora eu vou focar no futebol europeu novamente, no Mundial de 2029, quem sabe, mas, cara, é uma diferença muito grande, mano, porque o brasileiro que torce para um time brasileiro, ele trata como religião. Esse mesmo brasileiro que ele torce para um time europeu, ele trata como um hobby. Isso não é todo mundo, mas eu tô falando em geral, tá? O que isso significa? Digamos que você aí torce pro, sei lá, Palmeiras e pro Atlético de Madrid, tá? Se eu falar mal do Atlético de Madrid, em geral as pessoas entendem. As pessoas comentam numa boa e tal. Se eu falar mal do Palmeiras, meu irmão, eu vou ser atacado de todo jeito, entendeu? Então digamos que, porra, tu é torcedor do Palmeiras e do Real Madrid. Aí eu falei lá, porra, o Fran Garcia, lateral esquerdo, não jogou nada. Esse maluco aí, porra, partida horrorosa dele. Tipo assim, em geral os torcedores do Real Madrid não me atacam pessoalmente. As pessoas, tipo, ou concordam ou discordam, mas geralmente fica no tema, entendeu? E muitos concordam, até tipo assim, a pessoa não se sente atacada quando eu falo mal do time europeu que ela torce. Mas quando eu falo alguma coisa que ela não gosta do time brasileiro, as pessoas elas se sentem pessoalmente atacadas e aí elas revidam na mesma moeda. Então eu recebi muito ataque pessoal, tipo assim, o mero ato de eu falar, por exemplo, sei lá, Inter contra Fluminense, eu acho que a Inter é favorita. Tipo assim, isso foi o suficiente para as pessoas xingarem a minha pessoa. Tipo, não falar que a sua opinião é uma merda, que tudo bem, se o cara quiser discordar não tem problema. Mas xingar a minha pessoa, entendeu? Me ofender como pessoa, porque eu achava que um time era favorito em relação ao outro. Quando eu fiz aquele comentário do Maresca, né, dizendo que o Maresca estava certo, porque os times europeus vinham de 11 meses ali sem férias, né, e os brasileiros tinham tido férias no final do ano, começo do ano ali. Tipo assim, obviamente teve gente comentando ali, puxando outros temas pra expandir na discussão, falando, mas também tem as viagens dentro do Brasil e tal, tudo relevante, perfeito, tranquilo comentar sobre isso, nenhum problema, é discussão, assim todo mundo melhora, entende mais a problemática. Mas cara, teve um maluco que falou assim, tu deveria se naturalizar espanhol e desistir de ser brasileiro. Tipo assim, eu não posso ser brasileiro porque eu acho, né, que não, inclusive não é nem uma opinião, é um fato concreto. Eu só falei, os times brasileiros estavam ali há 4, 5 meses jogando direto, né, e antes disso eles tiveram férias. Enquanto os europeus tiveram 11 meses jogando direto e só antes disso, antes dos 11 meses que eles tiveram férias. Então não é nenhuma opinião, é um fato concreto, só pegar o calendário, né. Mas isso foi o suficiente para as pessoas, tipo, quererem não invalidar a minha opinião, mas quererem me invalidar como pessoa, entendeu? Eu não tenho direito de estar falando aquilo, eu não tenho direito de ser brasileiro, porque eu não quis dar vantagem, eu não quis distorcer um fato para agradar torcedor do Fluminense, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo que o futebol brasileiro foi uma oportunidade, ele também tem um pouco desse lado negativo, né? Futebol no Brasil é muito religião mesmo, a galera é muito extrema nos seus sentimentos. E, pô, eu sempre falo pra vocês, cara, o futebol, ele tira o melhor e o pior da gente, né? Algumas das coisas mais lindas, mais fantásticas, mais emocionantes vêm do futebol.
E algumas das coisas que tu mais perde a fé na humanidade, algumas das coisas mais violentas, mais absurdas também vêm do futebol. Então é uma faca de dois legumes, beleza? E eu vou focar no futebol europeu, obviamente, que é o que eu sei, que eu entendo mais, que eu venho estudando aí durante e criando conteúdo, né? Já tem quase 10 anos. E o meu canal é sobre isso, beleza? Mas de qualquer maneira, agradeço também a muitos que devem ter chegado aí por causa de vídeos sobre o Flamengo, sobre o Botafogo, Palmeiras, Fluminense. Eu, né, já falei um pouco também isso em outros conteúdos no passado, mas eu mudei muito a minha forma de torcer. Então no passado eu era um flamenguista que eu queria ver o Botafogo se arrombar, meu irmão. Eu queria ver o Botafogo naquela época, pô, ser destruído. Eu ia fazer festa, ia rir, né? Hoje em dia eu vejo as coisas muito diferentes. Eu não preciso, eu não tenho mais esse sentimento de querer que o outro seja destruído, né? Eu sempre dou o exemplo do Avaí contra o Figueira. Quando eu era moleque, eu sou havaiano, lá em Floripa tem outro time grande da cidade que é o Figueirense, e sempre tinha briga ali. Cara, eu queria ver o Figueirense explodindo, irmão, explodindo. E com o passar do tempo eu mudei muito a minha opinião. Então, por exemplo, o meu sonho pro futebol catarinense é ver o Avaí e o Figueira na Série A ao mesmo tempo. Todo mundo vai se beneficiar disso aí, o Avaí se beneficia disso aí e o Figueira se beneficia disso aí. A gente vê mais jogos entre os dois, mais jogos de alto nível entre os dois. Então eu jamais quero que o Figueirense passe por essa situação que os caras estavam na Série C. Né? Isso vale pro futebol brasileiro também, porque depois de muito tempo eu me peguei torcendo pra time brasileiro. Tipo assim, o que eu pessoalmente tenho de afinidade com o Botafogo? Nada além de ter tido alguns bons amigos botafoguenses durante a minha vida. Né? Palmeiras, mesma coisa, Fluminense, tal. Mas eu me peguei torcendo pra esses times. Então foi uma coisa bem legal, assim, que aconteceu comigo durante esse Mundial. E, enfim, já tô fugindo do tema completamente aqui. Mas tô aproveitando esse vídeo aqui, que com certeza quem tá assistindo até agora é só quem assistiu uma pá de vídeo aqui do canal. Só quem realmente gosta do meu conteúdo. Não vai ter ninguém caindo de paraquedas nesse momento do vídeo aqui. Então tô aproveitando pra abrir um pouquinho meu coração aí em relação a como é que foi esse Mundial pra mim, pessoalmente também, beleza? Agora o que deve acontecer? Eu provavelmente vou postar mais uns vídeos ainda de fim de temporada, tem algumas coisas que eu quero falar. Mas depois devo ficar umas boas semanas sem fazer nenhum vídeo aqui no canal de cortes. Até que a temporada comece de fato, provavelmente o primeiro vídeo no retorno vai ser comentando a contratação do Tottenham, vai ser comentando a Supercopa da UEFA, né? Tottenham contra um PSG todo esfacelado, porque os caras não vão ter nem férias direito. Então a gente se vê lá, beleza? Enquanto isso também fica um convite aqui pra você seguir a gente no Instagram, cara. Se você usa o Instagram e não segue a gente, tem essa conta lá, Eurofuteiros, é nossa, é oficial. E a gente faz um trabalho super bacaninha lá, todo bem completinho, tem um monte de vídeos curtos também que a gente posta no canal principal do YouTube, mas também aqui no Instagram. Tem um monte de coisa aqui, ó, o Euroranking. Você conhece o Euroranking? Vai lá dar uma olhada. Um monte de post, cara, muito bacana o trabalho que o Dani, que é o nosso social media principal, né, faz lá. Então dá essa força pra gente, segue lá, Eurofuteiros no Instagram, beleza?